Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Continuamos seguindo aqui a nossa saga pelo Código Civil e hoje com um tema aqui muito importante que é o domicílio. Trataremos acerca do seu conceito, características e espécies. Então, vem comigo! Olá pessoal, aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, por favor, essa é a oportunidade. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe. Isso é muito importante, crie um engajamento em torno desse tema tão importante que são os temas, de modo geral, do direito civil que são abordados aqui no nosso canal, tá? Civil e processo civil. Hoje, como eu falei, vamos tratar acerca do domicílio. Antes disso, quero só deixar aqui para vocês o meu Instagram, é edmar.adv. Então fiquem à vontade para mandar para mim algumas perguntas, algumas questões inerentes aos temas que são aqui tratados, ok? Para a gente começar a falar sobre domicílio, o mais importante é saber para que a gente tem que saber algo sobre domicílio. Para quem está iniciando aí no curso de Direito, né, principalmente na disciplina de Direito Civil 1, vai começar a pensar aí demais, esse é um tema que não faz muito sentido discutir. Aparentemente não, mas quando você ingressar principalmente no estudo de processo civil, o tema domicílio ele vai se mostrar de uma grande relevância, porque lá no processo civil discutimos competência, a própria jurisdição, tudo isso se discute em alguns aspectos com relação exatamente ao domicílio. Então, por favor, aprofundem nesse tema, porque você vai precisar dessa base para prosseguir aí no estudo do direito, ok? Vamos começar então com um conceito, algo mais básico aqui para a gente iniciar o estudo de hoje acerca de domicílio. Eu gosto muito de um conceito que a nossa queridíssima Maria Helena Diniz, grande jurista clássica aqui no direito civil, traz para a gente. Ela fala o seguinte: domicílio é a sede jurídica da pessoa, onde ela presume presente para efeitos de direito e onde exerce e pratica habitualmente seus atos e negócios jurídicos. É isso mesmo. Domicílio é onde a pessoa escolheu viver, escolheu estar para ali realizar os seus atos e negócios jurídicos de maneira geral. O conceito da professora Maria Helena Diniz é bastante complexo, é bastante completo, porque dá para a gente toda essa dimensão do que é domicílio. Então, Edmar, domicílio então é onde eu realizo os meus negócios? É. Domicílio é onde eu moro? É. Domicílio é onde eu realizo minhas atividades profissionais? É. Na verdade, o conceito de domicílio ele envolve vários aspectos que todos eles estão englobados aí nesse mesmo tema. Inclusive, o artigo 70 do Código Civil traz um conceito um pouco mais simplista, mas tratando objetivamente acerca dos elementos que estão incluídos no conceito de domicílio. Acompanhe comigo, abra seu Código Civil aí e vem comigo para discutir um pouquinho sobre o artigo 70. Eu vou ler para vocês. Artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Ora, pela análise aqui do artigo 70, a gente consegue vislumbrar aqui pelo menos dois elementos fundamentais para o entendimento acerca do domicílio, para firmar esse conceito objetivo, esse conceito legalista de domicílio. O nosso artigo 70 do Código Civil traz quais os elementos que ele traz acerca do domicílio? Primeiro, residência e segundo, ânimo definitivo. A residência seria um elemento objetivo. Residência é onde a pessoa escolhe viver, escolhe morar. O segundo elemento já é um elemento de cunho subjetivo, é o ânimo definitivo. Não basta apenas o lugar onde a pessoa escolheu viver, é necessário que esse lugar onde a pessoa escolheu viver, a pessoa tenha ânimo definitivo de ali permanecer. Que ele tenha escolhido um lugar para morar para sempre. Edmar, ninguém vai morar para sempre em lugar nenhum. As pessoas estão sempre mudando. Ok, pode ser que a pessoa depois se mude, mas ela não tem interesse em permanecer ali provisoriamente. E eu vou dar um exemplo que você vai entender bem. Imagina só que você está de férias, de boa, e vai para a praia. Aqui perto da minha cidade tem várias praias aqui, por exemplo, Porto Seguro, Nova Viçosa, Mucuri, Prado, N praias. Você está de férias e pretende ficar 15 dias na praia. Aluga uma casa na praia e vai para lá. Observem, durante 15 dias você vai viver naquela residência, naquela casa, naquela morada, naquela habitação. Essa casa pode ser considerada seu domicílio? Não,
De forma alguma, porque falta o ânimo definitivo. Você está indo para lá, mas de maneira temporária. E aí o elemento subjetivo, que é o ânimo definitivo, não estará completo para atingirmos aqui o conceito objetivo, o conceito legalista de domicílio. Então, para que seja domicílio, é necessário que estejamos falando de residência. O que é residência? Para alguns doutrinadores, residência é o lugar onde a pessoa vive com status de definitividade, ou seja, onde a pessoa vive com ânimo definitivo. Diferente de morada ou habitação, que é onde a pessoa está, onde a pessoa vive temporariamente. Imagina só, você vai reformar a sua casa e aí aluga uma outra casa para morar lá provisoriamente. Opa! Provisoriamente não temos domicílio, porque para que haja domicílio, nós temos que estar diante de um local onde a pessoa vive com ânimo definitivo. E é interessante tratar sobre domicílio, porque além desse artigo 70, nós temos N outros artigos que tratam acerca de domicílio no nosso Código Civil. E fugindo um pouquinho agora de conceito, já que nós já o estabelecemos de maneira clara, é importante deixar bem cristalino para vocês que o nosso Código Civil, o nosso ordenamento, adota o chamado domicílio plurimo. O que é esse domicílio plurimo? Significa dizer, a pessoa pode ter mais de um domicílio. A pessoa pode ter mais de um domicílio. Observem, vamos imaginar que eu moro aqui na minha cidade, com ânimo de definitividade, com ânimo definitivo, mas também tenho uma casa em outra cidade que eu também moro lá com ânimo definitivo. Na verdade, eu fico alternadamente morando em uma casa e em outra. Eu posso falar que os dois locais, as duas localidades, fazem parte do meu domicílio? São domicílios da minha pessoa, de Edmar, pessoa natural? Sim, é possível afirmar isso. Quando a pessoa mora em dois locais alternadamente, mas continua com essa ideia de ânimo definitivo, nós podemos considerar que essa pessoa tem dois domicílios. O nosso ordenamento, portanto, aceita o chamado domicílio plurimo. Onde é que está isso, Edmar? De onde você tirou isso? Artigo 71 do nosso Código Civil. Dá uma olhadinha, olha o que diz o artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Ou seja, se a pessoa tem mais de uma residência e vive nessas residências alternadamente, ambas serão consideradas ou todas serão consideradas domicílio. Daí a ideia de domicílio plurimo, ou seja, pluralidade de domicílios, mais de um domicílio. Top, galera! Então estamos caminhando aqui. Conceito, nós sabemos que o ordenamento aceita domicílio plurimo. Vamos agora ingressar em qual tópico, pessoal? Espécies de domicílio. Outro aprofundamento aqui importante nesse conceito, nessa ideia aqui desse tema domicílio. Nós temos N espécies de domicílio. Na verdade, cada doutrina às vezes até adota nome diferente para a mesma espécie de domicílio tratada em outras doutrinas. Então, no geral, os doutrinadores costumam trabalhar com as espécies que eu vou aqui mencionar. A primeira delas é o chamado domicílio de origem. O que é o domicílio de origem? É o domicílio daquele incapaz que acabou de chegar ao mundo. A pessoa, quando nasce, ela já nasce em um domicílio, que é o domicílio dos pais. Esse domicílio, do momento em que a pessoa nasce, é chamado de domicílio de origem, que coincide com o domicílio dos pais ou responsáveis, né? O domicílio do incapaz já é o dos pais, então acaba que esse conceito ele está um pouco englobado lá na frente do domicílio necessário, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, beleza? Então isso é a primeira espécie de domicílio é esse, domicílio de origem. Segunda espécie de domicílio, meus amigos, domicílio voluntário. Essa inclusive é a regra, tá? É a regra porque a regra do domicílio é que a pessoa natural pode escolher onde quer viver. Então o domicílio natural, o domicílio voluntário vai dizer isso. É o domicílio em que a pessoa livremente escolhe. Esse é o domicílio voluntário. A doutrina costuma dividir domicílio voluntário em duas espécies. O domicílio voluntário geral e o especial. O geral seria esse domicílio que eu livremente escolho para as minhas relações de maneira geral. O domicílio especial, o domicílio voluntário especial, é aquele que eu livremente escolho para uma relação específica. Como, por exemplo, quando eu firmo um contrato.
e estabeleço ali em qual domicílio vai se desenvolver as futuras ações judiciais. É o que a gente chama lá no processo civil de foro de eleição. Esse é o chamado domicílio voluntário especial. Então já vimos domicílio de origem, domicílio voluntário. Avancemos, vamos para o domicílio necessário ou legal. Por que ele é chamado necessário ou legal? Porque aqui não há espaço para a escolha, não há espaço para a discricionariedade, para a liberdade de escolha por parte da pessoa natural. É a lei que vai definir qual o domicílio dessa pessoa. E o artigo 76 do Código Civil traz isso para a gente. Vamos dar uma lida aí no artigo 76 do Código Civil. Diz o seguinte, o artigo 76. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o marítimo, o militar e o preso. Todas essas pessoas têm domicílio necessário legal. Por quê? Por conta da sua situação particular. O parágrafo único do artigo 76 fala inclusive para a gente onde é o domicílio necessário dessas pessoas mencionadas no caput. Vamos dar uma lida no parágrafo único e a gente vai entender bem onde é o domicílio dessas pessoas que não podem escolher livremente o seu domicílio. Vamos lá. Parágrafo único do artigo 76. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir. E sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Então observem, para essas pessoas previstas no artigo 76, não há possibilidade de escolha de domicílio. O servidor público, como exemplo aqui, o servidor público, onde é o domicílio dele? No lugar onde ele exerce as suas atividades. Aí você vai me perguntar assim, Edmar, mas cara, eu conheço várias pessoas que moram em uma cidade e exercem a sua atividade como servidor público em outra cidade. Poxa, esse cara então vai obrigatoriamente ter como seu domicílio a outra cidade? Não, nada disso. Não falei isso. Na verdade, o que eu falei é que o nosso ordenamento aceita o domicílio plurimo. A pessoa pode ter mais de um domicílio. Então, se a pessoa, por exemplo, tem domicílio necessário ou legal, como é o caso do servidor público, ele mora em uma cidade, mas ele tem seu domicílio em outra, porque é lá que ele atua como servidor público, ele não perde o seu domicílio de origem. Ele não perde o domicílio que é a residência, o local onde ele vive com ânimo definitivo. Ele vai permanecer com os dois domicílios, ok? Então, o domicílio necessário ou legal direciona a pessoa para uma determinada localidade. Mas, ainda que ele tenha domicílio necessário ou legal, nada impede dessa pessoa ter um outro domicílio, perfeito? O nosso Código Civil traz ainda outras espécies de domicílio legal fora do artigo 76. Nós temos, por exemplo, aquelas pessoas que não têm residência habitual. Ciganos, pessoas que trabalham em circo, parques. Onde é o domicílio dessas pessoas? O domicílio dessas pessoas é onde elas forem encontradas. É isso que diz o artigo 73 do nosso Código Civil. Temos mais hipóteses, pessoal? Temos. Dei uma lida depois no artigo 77, que fala do agente diplomático. Essa pessoa também tem domicílio necessário ou legal. O artigo 1569 do Código Civil fala que o domicílio do casal é o domicílio do cônjuge. Então, aqui nós temos uma outra espécie de domicílio necessário ou legal, porque é estabelecido por lei. Então, temos N outros exemplos aí no nosso ordenamento jurídico. O próximo domicílio aqui, só para recapitular, domicílio de origem, domicílio voluntário, domicílio necessário ou legal e agora mais uma espécie de domicílio, o chamado domicílio profissional. Que isso, galera? É onde a pessoa escolhe exercer suas atividades profissionais. E o artigo 72 fala que o domicílio profissional traz esse conceito, né, que é onde a pessoa exerce suas atividades profissionais e deixa mais claro ainda a questão do domicílio plurimo. Olha o que diz o artigo 72, leiam comigo. Artigo 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações
que lhes corresponderem. Olha que legal! Então, se eu atuo, como eu sou advogado, Edmar, além de professor, eu sou também advogado. Se eu atuo em várias comarcas, se eu tenho escritório atuante, se eu sou atuante em várias comarcas, todas elas serão consideradas como domicílio para fins profissionais, para o exercício dessas atividades específicas. Então, olha como é que domicílio vai ganhando aí uma dimensão gigante. Imagina só, a pessoa mora em mais de uma localidade, trabalha em mais de uma localidade. Olha como é que ele vai juntando vários domicílios aí, onde ele pode realizar as suas relações jurídicas, as suas atividades, os seus negócios do dia a dia. Beleza? Vista essa questão das espécies, vem uma pergunta, Edmar, é possível mudar de domicílio? É possível a mudança de domicílio? Já falo, sim, claro. A liberdade de escolha já está aqui dentro do conceito de domicílio. Então é possível mudar de domicílio? Lógico. Como? Basta que a pessoa mude de residência. Mudou de residência, ela também mudou o seu domicílio. Na verdade, tem até uma dicção interessante lá no artigo 74 do Código Civil. Não vou nem colocar na tela para vocês, mas vou explicar. Lá no artigo 74 diz o seguinte: quando a pessoa pretende mudar de domicílio, ou seja, mudar de cidade, por exemplo, ele deve informar isso às municipalidades de origem e de destino. Explico melhor. Se a pessoa pretende mudar de cidade, ela tem que ir lá na prefeitura, lá no Poder Público Municipal e falar: olha, prefeitura, prefeito, executivo, estou mudando de cidade, tá? Ok? Estou mudando meu domicílio. E vai lá na prefeitura, lá no Poder Público Municipal da cidade para onde ele vai e fala: olha, estou chegando na área, viu? Meu domicílio agora é aqui. Funciona mais ou menos isso, mais ou menos assim. É isso que o Código Civil quer dizer. Então, a pessoa para mudar de domicílio, o requisito formal seria essa comunicação. Mas vamos combinar? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso na prática. Ninguém comunica nada para lugar nenhum. E aí o próprio artigo 74, em seu parágrafo único, parte final, já explica o seguinte: olha, se não comunicar, vale o quê? A mudança de endereço, a mudança de residência com ânimo definitivo já é suficiente para comprovar essa mudança de local, beleza? Essa mudança do domicílio. Nós temos doutrinadores que falam que a mudança pode ser por força de lei, que é quando a pessoa muda a lotação, por exemplo. Um servidor público que é lotado em uma cidade, de repente ele é transferido para outra cidade com ânimo definitivo, tá? Aí nós temos também essa mudança de domicílio, entre outros aspectos, tá? A mudança de domicílio, ela é totalmente possível e determinada pela nossa legislação. Ok, galera? Olha o tanto de coisas que nós já vimos: conceito, espécies, domicílio plurimo, mudança de domicílio. Tudo isso englobado na ideia do domicílio da pessoa natural. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque esse título do Código Civil que trata sobre domicílio também trata do domicílio da pessoa jurídica. Como assim, Edmar? Pessoa jurídica também tem domicílio? Ora, se pessoa jurídica tem personalidade e tendo personalidade ele é sujeito de direitos e deveres, não é possível negar a ele domicílio, porque ele precisa ter uma base para realizar os seus negócios, as suas atividades. E é o artigo 75 do Código Civil que trata acerca do domicílio da pessoa natural. Diz o seguinte, acompanhe comigo. Artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é... Então, só para dar ênfase, nessa primeira parte, nos 3 primeiros incisos, o Código Civil trata do domicílio dos entes federados, pessoas jurídicas de direito público interno, ok? Lembre-se disso. Então vamos lá, artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é da União, o Distrito Federal, dos estados e territórios, as respectivas capitais, do município, o lugar onde funcione a administração municipal. Já no inciso 4º, no 4º inciso aqui do artigo 75, nós temos uma dicção, uma disposição acerca do domicílio das demais pessoas jurídicas. Vamos lá o que diz o artigo. Para inciso 4º, das demais pessoas jurídicas, o domicílio vai ser onde? O lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Parágrafo 2º. Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro,
a ver se há por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito, no Brasil, a que ela corresponder. Então observem, pela determinação do Código Civil, é possível que a pessoa jurídica também escolha seu domicílio. Onde, pessoal? No ato constitutivo, no ato que dá vida a essa pessoa jurídica. Nos demais casos, nós temos aqui já as informações do artigo 75, que elencam e direcionam em qual localidade a pessoa jurídica vai responder por suas obrigações. Ok, pessoal? Esse é o tema domicílio, um tema rápido, foi aqui um bate-bola que a gente fez acerca dessa temática tão importante aqui do nosso Código Civil, domicílio, ok? Depois dê um pulinho lá no meu blog, direitonarede.com, tem um artigo lá que eu resumo bem todos esses conceitos, características, espécies, formas aqui relacionadas ao domicílio, beleza? Não esqueçam aqui de acompanhar o canal, de se inscrever e de compartilhar caso tenham gostado do vídeo. Legal, pessoal? Até a próxima. Beijo no coração. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.